aqui que saiu na Folha, eu sei que o Jamil está trabalhando bastante nesse caso do soldado israelense. Olha, após a ação, né, investigação da PF contra o militar israelense, ministro de Netanyahu diz que Lula apoia terroristas palestinos. Em carta a Eduardo Bolsonaro, o titular da pasta de combate ao antissemitismo diz que o episódio é injustiça e significa uma desgraça para o governo brasileiro. O ministro israelense Amichai Shikili, titular da pasta de combate ao antissemitismo, disse no domingo, ontem, em carta enviada ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é uma desgraça para o governo brasileiro o pedido de investigação contra um militar do país que estava em férias no Brasil. A reação do governo de Benjamin Netanyahu vem após a Polícia Federal abrir um inquérito a pedido da Justiça brasileira contra Yuval Wagdani, que esteve no fim do ano na praia de Morro de São Paulo, no município baiano de Cairu. A corte atendia a um pedido da Fundação Hind Rajab, entidade pró-palestina que diz monitorar possíveis autores de crimes contra a humanidade na faixa de Gaza. Segundo o ministro de Israel, a HRF não é uma organização de direitos humanos, mas sim uma apoiadora do terrorismo. Vou voltar com o Jamil, que está acompanhando esse assunto de perto. Jamil, a gente mostrou mais cedo, né, Jair Bolsonaro dizendo que receberia ele com honrarias no Palácio do Planalto, essa organização dizendo que esse soldado explodiu, você deve saber explicar isso melhor do que eu, abrigos ali de palestinos. Agora vem esse ministro israelense atacando o governo Lula. Você vê uma tentativa clara ali do governo israelense e da direita brasileira de politizar e usar esse episódio politicamente. Certamente, Raquel. Essa matéria nós demos ontem, essa carta do ministro israelense, Eduardo Bolsonaro, nós publicamos ontem e já era a reação em relação, claro, à tentativa, pelo menos, de abertura de inquérito no Brasil pela polícia, por parte de uma juíza federal e que, claro, acabou levando a uma situação que o próprio jornal israelense, o Haaretz, diz que colocou Israel num modo de pânico. Por que modo pânico? Porque, claro, esses soldados, muitos deles, esse rapaz, por exemplo, tem 21 anos, estava de férias, né? E aí o que fez as Forças Armadas israelenses? Fizeram um alerta a todos os seus soldados para que tenham cuidado quando viajem ao exterior a partir de agora, justamente por conta desse caso no Brasil. Esse caso no Brasil, ele é bastante, obviamente, emblemático, porque ele tem, óbvio, uma repercussão muito grande. Ele teve ontem uma repercussão muito grande, inclusive nos jornais estrangeiros. O governo israelense, como você colocou, essa é uma carta em que o governo israelense faz algo, eu diria, no mínimo complicado, que é dizer que uma decisão da justiça brasileira, de uma juíza federal, tem uma relação com o executivo, né, com o próprio governo Lula. Que eu saiba, no Brasil ainda vigora a separação dos poderes. Né, que eu saiba, ainda existe uma divisão, ou pelo menos essa juíza não estaria atuando em nome do governo do executivo. Então, claro, existe uma tentativa real por parte de Israel de vincular o governo Lula à situação dessa operação. Dessa operação, claro, de investigação em relação ao soldado. Agora, esse não é o único local do mundo em que isso aconteceu. O alerta de Israel aos seus soldados que estão de férias pelo mundo se refere a outros países, porque, claro, essa organização que fica na Bélgica, ela também monitora outros casos de outros soldados que estejam de férias pelo resto do mundo. Então, não é uma história, vamos dizer assim, apenas brasileira. Ela aconteceu, de fato, no Brasil no fim de semana. Esse soldado foi retirado do Brasil. Né? O próprio governo de Israel explicou que isso aconteceu. Ninguém sabe em quais condições exatamente ele deixou o Brasil, mas ele deixou o Brasil justamente para evitar uma eventual prisão. Claro, existem várias dúvidas em relação a tudo isso. Em primeiro lugar, em relação a essa própria entidade que fica na Bélgica. Mas, acima de tudo, a dúvida que fica é, obviamente, em relação a uma politização
justamente desse caso. O que essa carta do ministro israelense deixa muito claro é que ela não foi uma carta para o governo brasileiro, né, Raquel? Ela não foi uma carta para o Itamaraty, ela não foi uma carta para o Ministério da Justiça, ela foi uma carta para o filho do ex-presidente brasileiro, que obviamente tinha uma relação muito próxima com Israel. Então, se fosse, eu diria, algo legítimo no sentido de uma preocupação legítima, ela poderia ser endereçada ao próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil e não a um deputado da oposição, o que obviamente deixa uma margem aí para algum tipo de discussão sobre uma politização do caso. Jamil, muito bem colocado, né? Ela não é um posicionamento diplomático, o ministro não deveria estar falando ali diretamente com o deputado. Gente, preciso dispensar o Jamil, senão a gente vai matar ele congelado, tá, Alice? Não vai. Tá tudo em ordem. Tá tudo... Querido. Você lembra de Davos, Raquel? É gelado, né? Eu nunca cobri Davos, Davos, mas é um frio danado, né? Meu querido, muito obrigado. Feliz ano novo para você, viu? Para vocês também. Tudo de melhor, uma delícia começar o ano conversando com você. Obrigada, viu, Jamil? Um beijão. Vamos juntos. Beijo. Você usa capuz aí, não usa? Olha, tem aqui, ó, tem um capuzinho aqui, mas daqui a pouco eu boto aqui para... Aqui na câmera ia ficar muito estranho, Thales.